Fala galera, começando aqui mais um episódio do Despluga Podcast e vem chegando, venha já curtindo aí, compartilhando com geral, porque hoje nós vamos falar de um assunto que acredito eu que geral curte pra caramba. Nós vamos falar sobre música e para isso eu trouxe alguém aqui especialista sim. O cara é top e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E eu vou passar a palavra aqui para ele se apresentar para vocês, dizer quem é ele. Então vou já passar a palavra para ele aqui, meu amigo Ronan Barros. Obrigado pela presença aqui, Ronan. Valeu, Silas. Obrigado pelo convite. Falar da gente é meio estranho, né? Mas vou apresentar pra galera aqui. Sou produtor musical já há 20 anos, mais ou menos. Profissionalmente há 20 anos, né? Que antes eu trabalhava com música também. Sim. Sou engenheiro de mixagem, sou sócio de um selo musical, tenho um estúdio de gravação, sou casado com a Aninha, tenho 2 filhos adolescentes, sou cristão. E, cara, prazer estar aqui contigo pra gente falar sobre uma das coisas mais legais da vida, né? Top demais, gente. E quem é que não gosta de música? Pois é, ouvir, fazer é tão incrível também quanto ouvir, né? Mas obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. Gente, a questão de música é muito interessante porque eu costumo dizer que a música é algo que conecta pessoas, né? A música, ela conecta pessoas de diferentes religiões. Sim. A música, ela tem esse poder, né? Então, nós vamos entrar, gente, mais a fundo sobre essas temáticas aí tudo, mas eu vou começar aqui pra gente, primeiramente, conhecer quem é o Ronan. Ele já falou aqui um pouco, né, sobre ele, mas nós vamos falar aqui um pouco agora para você entender aí como que foi os caminhos aí do Ronan Barros, que hoje é produtor musical aqui em Brasília. Ele vai falar também um pouco de como que ele trabalha aqui em Brasília. Vai ser bem bacana, então vai já chamando todo mundo aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, no Despluga Podcast. Existem vários episódios aí top que você pode estar acompanhando. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Vamos para o nosso assunto. Ronan Barros. Como que começou, Ronan, assim, a sua trajetória na música? Como que você se despertou, né, para esse dom criativo, né? Porque a música é um dom, né, criativo. Sim, sim. Cara, eu acho que eu, como na maioria, raramente a gente entrou nisso porque alguém disse, estuda música e seja músico. Eu acho que vai acontecendo tão naturalmente que a gente depois não lembra nem quando começou, né? Sim. Assim, o porquê que a gente gostou. Faz parte de você, né? Exatamente. Sim. Tipo, eu lembro de ser músico, né? Sim. Mas, no meu caso, cara, que sou cristão, eu acho que é comum a maioria dos cristãos já terem contato com música desde a infância. Sim. Então, todo culto você vê uma banda tocando ao vivo, começa o culto com música, depois tem um recado, aviso, alguma coisa, depois tem música de novo, depois tem pregação, volta a música. Então, eu acho que a música é tão presente na vida de quem é cristão desde pequeno, cristão evangélico principalmente, que a gente acaba já tendo aquilo já dentro da gente sem a gente saber. Mas eu lembro que eu tinha, acho que eu chuto que eu devia ter por volta de uns 9 para 10 anos, cara. Aí eu na igreja, aí começaram a tocar uma música que era um pouco, para a época, como fosse um rock, assim, né? Sim. Música cristã um pouquinho mais animada. E, cara, não sei porquê, naquele momento, aquela forma de tocar guitarra me chamou a atenção, cara. Sim. Tipo assim, eu olhei pra guitarra e falei, caramba, eu gostei disso. Sabe? Acho que naquele momento foi um estalo, assim, né? Meu pai tocava violão em casa, também tocava um pouquinho, então a música sempre estava presente. Mas eu lembro exatamente desse momento, assim, por volta dos 9, 10 anos mesmo. A guitarra me chamou a atenção, cara. De alguma forma, assim, diferente. Uma forma especial, né? Aí passou um tempo, aí eu pedi ao meu pai, eu queria tocar violão. Meu pai acho que tinha vendido o violão dele pra minha tia, algo assim, né? Ele falava, então, vou comprar um violão pra mim, né? Um violão novo, e você aprende. Aí peguei aquelas revistinhas que tinha cifras de música e tal, né? Aí comecei a tocar de forma ali sozinho, né? Autodidata. Depois fiz alguns meses de aula numa escola de música mesmo. Mas foi assim, cara, de forma natural. Isso, o contato com a música, né? Com o instrumento, assim. Naquele momento, a música me chamou a atenção de uma forma diferente. E a guitarra, que é o meu instrumento principal,
naquele momento me chamou a atenção. Sim. Então, talvez naquele momento eu falei, eu acho que eu vou ser guitarrista, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Então veio meio de forma natural esse contato e interesse pela música, né? Aí, lógico, a partir daí, acho que foi com 12 anos, 11, 12 anos, eu comecei a aprender a tocar violão mesmo. Aí, cara, nunca mais parei. Aí nunca mais parou. Aí depois, enfim, a gente foi trabalhando com outras frentes, né? Você foi descobrindo outros instrumentos. Exatamente. Eu lembro que quando eu fiz esse período de escola de música, né? Era uma escola particular de música. Aí ia eu e meu irmão. Aí a gente chegava um pouco mais cedo, cara, por conta que a gente ia de ônibus, a gente garoto, pegava o ônibus e ia pra lá. Aí eu chegava mais cedo, cara, em vez de pra sala de guitarra, eu ia pra sala de teclado. Aí ficava tocando teclado, aí eu olhava no relógio, corria, ia pra sala de bateria, ficava... Que massa! Aí quando o professor de guitarra chegava, que eu ia pra aula de guitarra, né? Então, assim, acho que desde pequeno eu tinha interesse, assim, de, eu acho legal o som dos outros instrumentos. Eu sou guitarrista, mas é legal saber como é que a bateria funciona, como é que o teclado funciona também. Então, eu aproveitava esse tempinho para poder fugir da... E isso foi essencial também para a sua formação como produtor, então, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que essa curiosidade de como os outros instrumentos funcionam, e depois como é que eles funcionam em conjunto, a característica de cada um, acho que eu já tinha essa curiosidade. Eu acho que com certeza, na minha formação de produtor musical, essa curiosidade desde a infância ela veio progredindo, né? Sim. Depois foi tendo outras curiosidades em relação à música. E acho que, cara, acho que na vida tudo que a gente faz, ele é uma microsoma para o que a gente vai fazer depois no futuro, né? Sim. Nada que a gente faz ou vê ou gosta é por acaso. É por acaso. Isso é verdade. Às vezes é um detalhezinho ali que lá na frente você fala, acho que isso aí me ajudou a chegar até aqui. Sabe, essa curiosidade com os outros instrumentos, sem querer ser multi-instrumentista, mas ter essa curiosidade de como é que funciona os outros, acho que ajudou sim a chegar nesse ponto de trabalhar com produção musical e criação, né? Sim, é interessante você falando acerca disso, né? Porque a música ela não tem limites, certo? Ela não tem limites, ela é uma criação, é algo natural, né? Sim. E nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação aqui, falando sobre esse Deus que, a partir dele, se cria todas as coisas, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, Ronan, que eu vou até querer que você fale a respeito disso, que a gente estava conversando antes de começar a gravação. Estava tendo um outro podcast aqui, gente, antes mesmo de estar gravando. E assim, o Ronan falou sobre algo que eu tô com isso na minha mente agora. Sobre a questão da música ali na criação, ali no Gênesis. Então, você poderia compartilhar aí com o pessoal? A gente estava falando sobre som, né? Que o som é vibração mesmo, como a gente estava falando, né? Eu falo aqui agora, o ar se movimenta o teu ouvido, aquilo vira um impulso elétrico, o teu cérebro interpreta o que eu estou falando. Então, assim, tudo é esse movimento. E na criação, a gente vê Deus dando um comando de voz, né? Sim. Tipo assim, haja luz, haja divisão da água e da terra e tal. Então, e a gente estava falando até sobre a música em si, né? Que Sim. algumas coisas que existem hoje na Terra, elas já existiam antes. Algumas coisas foram criações, né, que Deus fez para cá, exclusivo para cá. Mas a música a gente percebe que ela é algo que já existia. Né? Ela já existia antes da Terra existir. Eu acho que é por isso que a música tem esse poder, cara, tão... Como você falou, né? Ele une gerações, une religiões diferentes, une idiomas, povos, culturas diferentes, porque eu acho que ela é uma coisa tão antes do homem, que eu acho que ela já faz parte da gente sem a gente saber que... Ela como se diz, ela invade o coração, não sei se essa é a palavra certa, mas eu acho que é isso mesmo. Ela tipo invade o coração das pessoas sem pedir licença. Claro. Entendeu? E o som, cara, quando a gente fala de som, né? A música ela é o som organizado. Né? As frequências, os tempos e tal. Mas quando a gente fala de som, é uma coisa tão presente na nossa vida. Alguns sons a gente nem ouve. Por exemplo, quando minha esposa a gente ia ter o primeiro filho, né? A gente foi na médica e tal, então vai fazer a ecografia, que é através de eco mesmo. Então, aquele aparelho emite frequências que a gente não consegue ouvir, são abaixo de 20 Hz. Sim. Aquela frequência bate ali nos órgãos, volta, é um reflexo, igual o morcego faz, né? Ele emite um som, o som reflete, ele sabe a distância que ele está da parede, então ele consegue voar no escuro sem esbarrar em nada.
Então, quando a gente foi nessa consulta, né? Primeiro ali que ela descobriu que estava grávida, enfim. Cara, aí quando ela coloca esse ultrassom para fazer essa ecografia, a gente começa a ouvir, cara, a pulsação de dentro do corpo ali, do coraçãozinho. Deu para ver o coraçãozinho, cara. Ela falou assim, na época o Davi, né? Era um embrião, sei lá, com 1 centímetro. Sim. Mas já emitia som, já a pulsação ali do coração, né? É impressionante. E você ouve o som do corpo todo. Então a gente não está ouvindo o nosso corpo, mas se a gente pegar aquele aparelho que mede que você ouve o batimento cardíaco, né? Estetoscópio, eu acho. Acho que é. Acho que é isso, estetoscópio. Acho que é isso. Então você ouve, cara, o nosso coração está emitindo um ritmo, um som. Se você colocar na veia, você vai sentir, vai ouvir o som do sangue na veia. Então nosso corpo todo é som, né? Uhum. A gente não para de emitir som. Uma vez eu vi não era um documentário, mas era um trecho de uma reportagem que o cara tinha pegado um áudio das estrelas. Eles tinham mirado e tinham conseguido pegar frequências ali. Cara, parecia música. Porque cada o corpo celeste emitia um tipo de vibração sonora e aquilo lá parecia música. Então, assim, o som, a gente falou da criação, né? O som tá em tudo, cara. Desde o início. A música ela é agradável pra gente porque ela já é o som organizado, né? Sim. Através de ritmo, de melodia, aí a música cantada tem a letra e tal. Então é uma coisa tão natural, cara, que você vê um bebê reagindo à música. Isso é verdade. Né? Tipo assim, ele não tem consciência nem dele ainda, ele não sabe nem o que ele é. Ainda ele acha que Mas é já parte. reage, né? Ele acha que ele é parte da mãe, né? Uhum. E você coloca um som, a criança, às vezes ela para ali e presta atenção naquele som. Que é uma coisa tão. De Deus mesmo. Cara, e faz parte da gente, né? O ser humano em si. O som e a música, né? A música acho que é o suprassumo de tudo, né? Algo que eu acho muito interessante, Ronan, nessa questão ainda da criação ali no Gênesis e tal, uma coisa que eu acho muito interessante nas escrituras é que todas as coisas, né, foram criadas pelo haja, né? O haja de Deus. O verbo, né? O verbo, né? Que nós sabemos que o verbo é Cristo, né? Jesus. Mas o ser humano foi a única criação que foi feita com as próprias mãos de Deus. Então, isso nós conseguimos entender, ter o entendimento da questão da essência de Deus. E quando ele sopra ali o fôlego de vida, aquele dom criativo da parte de Deus é gerado dentro de nós. E com isso, trazendo a capacidade para o homem criar, dando a capacidade de inteligência, né? Sim. Então, assim, é muito interessante essa questão, quando você trouxe isso, essa visão em relação à música, explodiu aqui na minha mente. Falei, caraca, não tinha parado para pensar nisso. Mas, cara, se você observar, alguns animais, eles criam uma coisa específica. Por exemplo, aquele pássaro, acho que é o João de Barro, né? Sim. Então, ele cria aquela casinha, todos do mesmo jeito. Né? Então, é um tipo de criação. E outros animais fazem coisas semelhantes, né? Uma aranha faz a teia e tal. Mas o ser humano, ele tem essa capacidade criativa de criar e criar sobre outra criação e vira uma nova criação e, não para, né? Se a gente olhar em volta da gente aqui, cara, tudo é uma criação humana. A televisão, um microfone, um cabo, o material que é feito o cabo. Então, o ser humano ele tem essa capacidade criativa que acho que você falou. Deus, quando soprou a vida, ele deixou um pouquinho dessa essência, né? De criação, né? Eu acredito que ele deixou a sua própria essência, porque somos criaturas dele. Sim. Eu acho que o que se perdeu um pouco do homem foi devido à história, né? Do pecado e tudo, que acabou deturpando. Mas a essência está aqui, né? Mas a essência está. Então, quando nós vamos para a fonte, né, do entendimento, que é Deus, nós temos essa capacidade de criar coisas. Vamos falar, né, a questão da música. Olha, tantas e tantas músicas que passam de geração. Sim, e estilos geração. Diferentes, né? Sim. Esse final de semana eu estava na igreja, teve um congresso, né, de música lá que eu te falei. Sim. E dessa vez, como era um congresso de música, a gente contratou um quarteto, né, de cordas. Então, 2 violinos, a viola e o violoncelo. Aí, no briefing, a gente conversando com os músicos lá, eu falei, cara, uma coisa que eu acho incrível é como é que o violino, a viola, é um instrumento medieval. Né, feito há, sei lá, 300, 400 anos atrás, talvez. E eu falei, cara, que instrumento complexo. Eu falei, quem foi o maluco que pegou a madeira, cortou nesse formato, desse jeito, dessa espessura,
fez as cordas daquela maneira e sai um som tão bacana, né? A criação, até para criar instrumentos que vão servir para criar músicas diferentes, de estilos diferentes, né? Do country até a música clássica. Como pensar nisso, né? Então, na estética do... Se a gente olhar para isso e assumir, falar, cara, isso é uma essência do Deus criador dentro da gente, seria muito orgulhoso da nossa parte dizer, não, eu criei um instrumento, né? Da minha própria mente. Não, cara, ali veio de Deus ali essa essência, porque não tem como, né? Uma coisa tão perfeita no sentido musical, né? Um piano, por exemplo, uma vez eu vi um documentário mostrando como era construído um piano. Cara, é muito complexo. Parece um robô de madeira. Sabe? Sério? De tanta engrenagem, tanta coisa que precisa ser perfeita para funcionar. Hoje a gente tem tecnologia para uma máquina cortar um material perfeito, mas quando foi criado, aquilo era na mão. Como é que a pessoa sozinha, sem a tecnologia de hoje, cria qualquer instrumento, seja um violão, seja um... Cara, se me der madeira, um serrote, eu não consigo fazer um violão, cara. Né? Tipo assim... Por mais que você domina o instrumento, mas fazer ele... Eu não consigo fazer replicando. Entendi. Quem criou do nada. É verdade. Tipo assim, vou criar um violão. Qual que era a referência do cara? Sim. Por isso que eu acho que algumas coisas que a gente falou nisso, né? Algumas coisas que a gente tem hoje na Terra, de certa forma, elas já existiam antes. E parece que de alguma maneira já estava dentro da gente, assim, tipo, vou criar um instrumento. Tipo, né? É verdade, é interessante. Se você pegar, você falou de Gênesis. Sim. Eu acho que era Jubal, né, cara? O pai dos instrumentistas? Exato. Sim. Então esse cara, de alguma maneira, Deus deixou nele um talento para criar. Sim. Então, para o cara pegar uma madeira, cortou a madeira, isso aqui faz um som. Aí se eu colocar isso aqui num tambor e colocar depois uma pele de algum animal aqui esticada, vai virar um tambor. Isso aqui, e se colocar uma corda, sabe? Acho que ver essa é a criação. Sim. Lá do início, assim, né? Sim. Deus acho que falou, esse aqui é o cara que vai ter talento especial para criar isso. mas assim, não é da própria pessoa, né? Deus, acho que ele dividiu, falou, esse aqui é o de instrumento, esse aqui vai ser o mestre em tendas, o outro vai ser... Justamente, você falando a respeito disso, e acabou vindo aqui na minha mente algumas histórias de coisas que foram criadas na qual o próprio Deus orientou. Por exemplo, a Arca de Noé. Então. Né? Eu não duvido que foi a mesma forma que Deus foi orientando ali. Fazer os instrumentos, talvez. Né? Entende? É interessante. Por isso que eu acho que a criação, assim, ela já está na gente, né? E em alguns casos específicos, biblicamente falando, o próprio Deus orientou. Por exemplo, igual uma espada. A gente vê na Bíblia anjos com espada. Sim. Os anjos existem antes da Terra. Aí depois você vê o ser humano forjando espadas. Nesse mesmo texto que fala que Jubal, né, o pai dos instrumentistas, dos instrumentos, o outro fazia tenda, o outro sabia forjar metais. Então, do mesmo jeito que acho que cada um teve esse dom, de alguma forma isso veio já... Alguns vieram de um lugar que já existia. Como é que o ser humano ia ter a ideia de criar... Beleza, vai encontrar o metal na natureza, talvez vai derreter, mas e aí? Vai fazer o que com aquele líquido? Sim. Pode ser N coisas, né? Por que seria uma espada? E por que ela é afiada dos dois lados? E por que ela tem um peso específico? Qual o motivo disso? Então, acho que algumas coisas elas vieram do céu, assim. Não sei se através de sonho, não sei se através de um anjo falou, isso aqui é uma espada, cara, faz igual aí. É verdade, interessante. Mas o processo criativo, né? No caso de música especificamente, a gente tem plena convicção que é algo divino, cara, algo celeste, assim. Sim. Tanto é que na Bíblia tem vários relatos, né, de anjos cantando. Verdade. Então, assim, é uma coisa que tem lá. Sim. E é o que a gente até brinca, né? A gente fala, quem é música, fica brincando e fala, cara, o único ministério que vai ter no céu é o de louvor, é de música, né? Isso é verdade. Isso a gente tem certeza que vai ter música no céu, né? Sim, com certeza. Música é algo tão prazeroso que eu não como ter, entendeu? Deus é a própria música, né? Sim, cara. Cara, é interessante. Porque se formos, né, biblicamente falando, acerca da história lá de Saul, né? A Bíblia fala que quando Davi tocava ali sua harpa, os espíritos, né, de dentro de Saul se acalmavam, né? Então, cara, que poder é esse? Então, se não for algo divino. É interessante isso aí que você falou,
Porque a gente está falando da música como vibração, como som, né? Sim. Os sons organizados ali em tempos, em ritmos e tal. Se a gente for entrar nesse mérito da música cristã, ou seja, a música que tem um propósito não humano, tem um propósito de adorar o Deus que te deu o dom da música, sim, né? Aí entra até em algo até espiritual. Algo que, por mais que eu esteja fazendo um som aqui, aquilo de alguma forma transcende o nosso humano e vai para um mundo espiritual. Para um nível espiritual. Exato. Né? Esse exemplo de Davi, ele tocava um instrumento que emitia sons normais, uma frequência normal. Era uma lira, né? A lira acho que é uma espécie de mini harpa, né? Porque a harpa ela é bem grande, né? Uma vez eu gravei uma harpa no estúdio, cara, acho que ela tinha quase 2 metros de altura, assim. A musicista levou eu até... nunca vi uma harpa assim, grande, cara. Aquela ela levava numa Fiorino, né? Tipo um carro baú. Sim, sei. Aí abriu atrás, era só a harpa dela. A harpa. Aí ajudei a subir no estúdio e tal. E eu acho que a do Davi a lira, acho que era uma mini harpa, né? Entendi. Beleza, então tinha cordas, tinha madeira, ela vibrava o som e fazia música. No mundo humano. Mas ela atingia um nível espiritual. Ali. Porque a Bíblia fala claramente que quem estava em Saul era um espírito maligno. Sim. Então, assim, um espírito que é de outro plano ali, que não é o plano terrestre, foi atingido por algo que a gente fez aqui. E se submete ao som. Exatamente. Porque não fala que Davi cantou, nem falou nada, ele tocou. Então, assim, aí dá para explicar isso de forma precisa? Não. Mas dá para a gente observar que a música ela tem um poder além do que a gente consegue enxergar. Sim. Isso se falando de um músico cristão, vamos dizer assim, um músico cristão, música cristã. Apesar que tem essa questão, né? Tem gente que tenta separar ali o santo do profano, a música que é de Deus, que não é. É um assunto bem complexo. Sim. Mas falando só em música, e ali no caso era só uma música instrumental, né? A música em si, acho que talvez, dependendo de quem está tocando e por que está tocando, acho que ela tem um poder assim que a gente não consegue explicar com clareza, mas tem. Sim. A prova está na Bíblia ali, né? Tanto na Bíblia quanto, por exemplo, se a gente for falar outro exemplo de música instrumental que também teve um reflexo humano. Quando foram cercar Jericó, Deus falou assim, dá 7 voltas, né? 1 volta por dia na cidade e tal, e na última vez vocês vão dar 7 voltas e tal, e vão tocar. Acho que era tocar ou gritar, porque tem vários casos, né? Tinha um que eles quebraram o vaso, então emitiu som, o outro foi trombetas, enfim. De Jericó eu acho que foi trombeta, também não lembro exatamente. Mas aquele som daquelas trombetas, ela emite volume, mas ok, não derruba nenhuma xícara dessa. E derrubou uma muralha. Só que as muralhas das cidades naquela época, cara, elas eram muito largas. Tanto é que quando for entrar em Canaã, aquela prostituta que guardou os espias ali, Raabe, ela morava no muro. Sim, à beira do muro, é verdade. Qual a largura desse muro? Para você morar, seria no mínimo ali uns 2 metros de largura. Sim. 3 metros, talvez, né? Então, Jericó, por exemplo, quando derrubaram a muralha de Jericó, que foi esse caso exatamente, cara, era uma muralha gigantesca. Sim. Não tem instrumento que... É verdade. E fortificada ainda. Exatamente. Né? Para que não sofresse os ataques... Sim. Né, de outros povos. Sim. E tal. Então eram muralhas fortificadas. Ou seja, aquele som ali, cara, lógico que foi um comando de Deus, né? Deus falou, vai lá e faz isso. Então Deus tinha um propósito, que as muralhas vão cair. Mas aquele som fazia parte daquilo tudo. Sim. Deus podia ter falado assim, não, vai lá, fica lá em frente, levanta a mão assim, sei lá, bate palma, qualquer coisa, né? Mas ele não, ele colocou um instrumento participando daquele ato ali, né? E os instrumentos, de alguma forma, dentro de um comando celestial, cara, derrubou uma muralha física, né? Então, assim, a gente vê na Bíblia vários relatos de música tendo um poder, tendo uma ligação direta com as coisas espirituais. Sim. A música, pelo que percebemos nisso, todos os casos, biblicamente falando, tinha um propósito, né? Tem um propósito. É interessante. Você falou de propósito, cara, é uma coisa que eu sempre converso com músicos, assim, ou cantores, ou até em palestra, quando a gente está tocando nesse assunto. Como você falou, Deus ele soprou no homem, ele criou o homem com as próprias mãos, sem precisar do haja, né? Ele não falou haja o homem, né? Haja não. Ele criou ele com as mãos. Sim.
e soprou o espírito de vida. Que aí eu acredito, a vida envolve tudo, né? A criação e tal. Então, quando Deus fez o homem, dando a ele essa fração da criatividade, de poder também criar, assim como Deus também criou, em proporções infinitamente menores, mas a gente tem essa capacidade. Eu acho que o propósito, cara, é que essa criação que a gente faça, ela volte para quem foi o Criador. Então, de alguma forma, Deus ele fez o homem para ser adorado também. Né? Assim como os anjos têm a função de adoração, enfim, entre outras coisas. Mas quando ele deu essa capacidade do homem criar, eu acho que não foi para o homem criar algo para si próprio. Sim. Talvez tem um propósito. Né? Eu entendo que quando a gente fala de arte, principalmente, assim, ela tem esse propósito de principalmente voltar para o Criador. Se eu fizer música para adorar a Deus. Tem música instrumental, comercial, tem essas coisas do dia a dia, né? Que são trabalhos, assim. Mas como a Bíblia fala, para tudo que a gente fizer como fosse para o Senhor. Sim. Porque por mais que seja uma música instrumental que está indo no comercial de TV, alguma coisa de publicidade, se a pessoa que faz aquilo é como fosse um Davi, essa música ela não vai sozinha, né? Verdade. Ela vai com poder além do trabalho que você está entregando. Ela vai ter algo especial ali, diferente, que a gente não consegue nem mensurar. O Ronan de Deus. Que profundo. Né? Você tá colocando uma granada no terreno do inimigo ali. Mas assim, se a gente entender que tudo que a gente faz de forma criativa, seja para nossa família, seja de repente na igreja, ou seja até de trabalho, que de alguma forma isso sempre seja para adorar o Deus Criador que deu a capacidade da criação. Sim. Entendeu? Caraca, o que você tá falando aí, meu Deus do céu. Porque o que acontece? Se nós formos pegar, eu gosto muito de estudar a questão da origem das palavras, né? Estudo bastante sobre isso. Até para entender também alguns textos, né, que muitas vezes, infelizmente, acabam sendo interpretados de formas equivocadas, que por isso que acaba surgindo muitas heresias, né, nos dias de hoje. E quando nós vamos pegar essa questão da criação, a água, no sentido original da palavra, a água ela representava a própria vida de Deus. Entendi. Então, lá no início, no Gênesis, a palavra fala que você não vai ouvir falando que haja água, porque a água já existia ali. Então, o Espírito de Deus já pairava sobre a vida de Deus, sobre as águas, entende? Sim, já representava a própria vida em si. A própria vida em si. Interessante. É muito interessante. Mas você falou de analisar o significado das palavras ali, cara. É porque quando a gente tenta voltar para essa origem, a gente começa a entender o porquê de cada coisa, né? A própria água, né? Ela significa vida. Sim. Eu acho que você falou de água interessante. A água e a música é algo que está na Bíblia, em vários momentos. É verdade. Né? Do início ao fim, né? Tipo, a água está no início, na criação. A água está no final, no Apocalipse, quando fala que fluía um rio de águas vivas do trono de Deus. Isso já lá no futuro, lá no final. Deus criou a água, no caso, a água já estava lá, né? Sim. Você falou, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já estava lá. Quando Cristo morreu e o soldado enfiou a lança do lado dele, aí saiu água e sangue, né? Sim. Então, o batismo é com água, saiu água da rocha com Moisés. Sim. Então, acho que talvez não sem falar da palavra, mas eu acho que é a essência da coisa, né? Sim. Tipo, a água representa a própria vida, a própria vida. Agora o som talvez representa a criação, né? Então, acho que quando a gente olha para a origem, a gente começa a fazer as coisas sem ser no automático. Sim. Falando em música, por exemplo, né? A música cristã. Sempre eu alerto os músicos, cara, os cantores. Eu falo, não esqueça do que você está fazendo. Assim, não pode fazer no automático. Sim. Por que você canta? Porque eu gosto. Não, tá errado. O que você canta? O que você está cantando? O que a letra diz? Diz coisas bonitas. Não, peraí. Qual a motivação disso? Motivação? Reveja isso. Tem aquela música que você pode fazer uma música para sua avó, para sua mãe. Sim. Ótimo, você vai fazer ali Mas, por exemplo, no ambiente da igreja, para quem que você está cantando? Aquela reunião é para quê? É um culto. Para quem? Né? Para Deus. Então, se a gente não sempre ficar revisando as coisas básicas, a gente, às vezes, pode passar anos fazendo tudo no automático sem sentido. Verdade. Então, tem que ser, quando você falou do significado das palavras, eu acho que é isso, é você buscar a origem, né? Por que aquilo existe, para que aquilo serve,
Por que eu estou fazendo isso? Tipo assim, eu escolhi a música ou Deus me colocou nesse lugar de criar, de tocar, de cantar, de compor, o que seja, né? Sim. Então, se a gente sempre voltar para essa origem, acho que a gente começa a fazer as coisas com um pouco mais de consciência. Como o Paulo falou, né? Para a gente oferecer o nosso culto racional. Sim. Isso ele já falava lá porque ele já sabia que as pessoas poderiam estar fazendo coisas por costume. Sim. Eu vou na igreja porque meus pais me levaram desde pequeno. Aí eu bato palma porque é isso. Eu canto porque tem que ter música. Tem que ter, eu falo, não, peraí, por que eu canto? Por que eu toco? Por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Qual que é o objetivo disso? Se a gente não parar de vez em quando para dar um reset, né? É verdade. Fala, peraí, por que eu estou fazendo isso? A gente pode entrar num ciclo sem sentido. E às vezes a pessoa acaba não tendo nenhum conhecimento certo daquilo que acredita. Sim. Entende? Você acaba acreditando porque outros acreditam. Por exemplo, quando você ouve muito uma coisa ou faz muito uma coisa, aquilo vira um automático. Né? Então, assim, por exemplo, as igrejas hoje elas têm até um padrão. O culto começa de um jeito, no meio outra coisa, acaba do mesmo jeito. Beleza, é uma questão de organização, né? Mas onde aquilo começou? Por que tem que ser assim? Será que pode ser diferente? Outra coisa, tipo, versículos bíblicos. Vários versículos bíblicos, na verdade, versículos não bíblicos, que muita gente cita. Acaba associando a Bíblia e não né? Fala, Jesus disse. Eu falo, não, cara, não está na Bíblia isso. Igual e as pessoas vão repetindo. Se as pessoas lessem na fonte, que é o que a gente está falando, né? De voltar na essência, falar, peraí, esse versículo não está aqui, não. Ou a forma que eu falava não é a forma completa, ou só é a metade, né? Sim. Então, se a gente sempre voltar para a origem, cara, acho que vai eliminando essas heresias. Sim. A questão, tem que você falando aí, que veio aqui na minha mente, aquela parte que a palavra fala, as pessoas dizem, né, isso. A palavra fala que não cai uma folha sequer se não for da vontade de Deus. Não é bíblico isso. Exatamente. Não é bíblico. Isso é um ensinamento que está no Alcorão. Exatamente. Entendeu? Aí, assim, existe de fato isso, né? É interessante. Porque as pessoas vão fazendo no automático, né? Isso prova que o ser humano... Teve até um experimento, cara, que eu sempre, às vezes, cito isso em palestras, em alguns lugares. Fizeram um experimento com macacos, que era o seguinte. Tinha uma jaula e tinha uma parte mais alta, onde eles colocavam a comida, e para o macaco subir tinha uma escada. Então, para ele alcançar a comida, ele tinha que subir a escada. Isso é um experimento social feito em animais, né? Isso explica o que a gente está falando aqui sobre você, de vez em quando, parar para pensar o porquê das coisas, né? Sim. De preferência, falando em pessoas cristãs, sempre voltar para a essência. Para a gente também nunca perder isso, né? Sim. Aí o experimento era o seguinte, eles colocaram, não sei se é exatamente assim, mas o núcleo do pensamento é esse. Colocaram alimento e um grupo pequeno de macacos, não sei quantos, 3, 4, não sei. Aí esses macacos, quando iam subir para pegar o alimento, eles levavam um choque elétrico ali fraco naquela escada, que incomodava. Era um choque só para incomodar. Aí no dia seguinte eles já nem encostavam na escada. Sabia que a comida estava lá, mas já aprenderam a lição de não encostar naquela escada para subir, porque... Aprenderam a lição. Aprenderam a lição. Depois eles tiraram a metade desses macacos e colocaram a mesma quantidade de novos macacos, que ainda não tinham passado por essa experiência do choque. A metade sabia, a metade era novo, não sabia. Quando esses novatos se aproximavam daquela escada para subir, os que já tinham levado o choque, por um instinto ali, meio que não deixavam, tipo assim, ia para cima, tá? Brigava para esse macaco não encostar ali, como fosse um alerta. Depois, na outra fase do experimento, depois de um certo tempo, tiraram aqueles macacos que eram os primeiros, que levaram o choque, e entrou só novos macacos. E aquela primeira metade ali já tinha aprendido a não mexer, mas eles não sabiam por quê, porque eles não tinham levado choque. Sim. Moral da história, no final, ficou só um grupo de macacos, que nenhum deles tinham levado choque, e o primeiro grupo que estava ali é o que já tinha aprendido a não encostar naquela escada. Mas eles não levaram choque, eles não sabiam por quê. No final das contas, nenhum deles encostava mais ali para subir. Eles aprenderam a não encostar. Os primeiros aprenderam pela experiência. Os outros só aprenderam porque disseram para eles, né? Na linguagem do macaquês, né? Disseram para não encostar. Não toque, senão... Então, assim, eles aprenderam, não vou encostar, não sei por quê. Minha mãe, né? A mãe macaca que ensinou não encostar. Foi ensinado dessa forma e isso acabou passando de geração. Né? É um experimento social feito em animais, mas reflete muito que a gente, como cristão, a gente pode cair nisso.
É verdade. Eu posso talvez fazer ou não fazer determinada coisa porque eu aprendi daquele jeito. Mas, de repente, por que daquele jeito? Igual cantar. A gente canta, né? Igual se a gente estava falando de música de celebração. Quando a gente fala de música de celebração... Música rápida. É uma música rápida, agitada, né? Sim. Pra bater palma. Se a gente não voltar na origem, a gente acaba virando quase que esses macacos. Tipo, é verdade. Faz as coisas porque disseram que eram assim. Ou a gente viu fazendo. Não precisa nem falar, né? A gente vê e repete. E é muita questão também da falta do conhecimento, né? Também. Porque o que acontece? A falta de conhecimento escraviza a pessoa. A palavra já fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Exato. E uma coisa que é muito bacana sobre isso, Ronan, é que uns anos atrás, eu posso dizer que, sei lá, uns 40 anos atrás, por aí, não sei. Bateria nas igrejas era proibido, cara. Proibido. Que era associado à música secular, né? Rock. O rock. A música do capeta. Cara, se a gente olhar biblicamente, tudo que Deus faz, o diabo ele faz o inverso. Deus criou a verdade. O diabo criou a mentira. Né? Deus criou a vida. O diabo vai lá e faz os 2 primeiros irmãos se matarem ali. Meio que criou a morte, entre aspas, né? Então a gente vê que o diabo ele sempre tenta pegar o que Deus criou, que foi absoluto, e deturpar. Né? Então ele fala, o rock é do diabo. Cara, estilo musical, ele não define nada. Assim, a princípio, né? Tem algumas coisas que são bem específicas, mas o estilo musical em si, ele não define muita coisa. Por exemplo, se você for ver algum vídeo de cristãos na África, cara, eles louvando a Deus lá, com o ritmo deles, com a dança deles, é de arrepiar, cara. É contagiante. É muito louco. Mas se você for ouvir só a parte musical, talvez você fale, nossa, que estranho, parece, né? Não sei, é uma coisa muito diferente porque a gente está acostumado aqui. Né? O ritmo, a forma de fazer. Só que, cara, é porque a gente não tem aquela cultura. Então, se você parar para pensar, eu sempre falo isso para todo mundo. A música, o estilo musical da música cristã, vamos falar de música cristã, o estilo musical da música cristã, ela só é uma isca. Principalmente daquela música tem, às vezes, uma mensagem evangelística. Então, por exemplo, se a gente coloca para tocar uma música agora aqui de um estilo que você gosta, automaticamente aquilo te chama atenção. Você presta atenção naquilo, na introdução da música, e em seguida vai vir a mensagem cantada, né? Ou seja, uma pessoa que gosta de hip hop, que talvez não é evangélica, quando tocar um hip hop cristão, o estilo musical vai chamar a atenção para o cara. É verdade. Porque ele gosta do estilo musical. E com aquilo vai junto a mensagem. O rock é a mesma coisa, o sertanejo é a mesma coisa, o forró é a mesma coisa. Qualquer estilo musical cantado, ele só é uma isca para você alcançar pessoas que gostam daquele estilo. Então, pelo fato da pessoa gostar do estilo musical, ela já não vai ter uma barreira. Então ela vai ouvir aquilo, que legal, eu gosto de forró, eu gosto de rock, eu gosto de hip hop. Então ela já fica aberta para aquilo porque ela gosta. E com aquilo vem a mensagem. Então, assim, quando eu vejo algumas pessoas, né? Hoje menos, né? Mas como você falou, um tempo atrás era mais, né? As pessoas querendo dizer qual ritmo que era sagrado e qual ritmo que não era sagrado. Rotular essas coisas, né? Então, assim, a música... Eu conheço vários testemunhos de pessoas que se converteram em show de rock. Se converteram... Escutando o Oficina G3, ou Metal Nobre. Exatamente, cara. Ouvindo um hip hop, algum evento evangelístico que tinha vários estilos de banda diferentes, por exemplo. Então, ali, quando tem um objetivo evangelístico, o estilo musical só é uma isca mesmo, só para a pessoa, tipo assim, já abrir os portões ali do coração e não ter preconceito. Sim. Né? Então, assim, o estilo musical, cara, ele vem de cultura, ele vem de... Tem algumas coisas muito específicas, assim, muito específicas de ritmo e tal, que a gente tem que evitar. Porque é o que a gente estava falando de Davi, né? Davi tocando ali, ele conseguiu movimentar o mundo espiritual e incomodar. Da mesma forma, tem algumas coisas musicais que elas foram feitas especificamente para um objetivo. Que não... A motivação da qual foi criada aquela música, aquele estilo. Exato, né? E não é uma motivação boa. Aquela tem todo um porquê por trás ali. Então a gente tem que evitar algumas coisas sabendo que aquilo foi criado especificamente para um outro objetivo. Então até você pegar aquilo e transformar em algo... E geralmente isso que foi feito para um objetivo muito específico, espiritual,
Geralmente, se você observar, a gente não tem necessidade de usar aquilo pra gente. É verdade. Né? São verdade. coisas muito específicas, muito Verdade. específicas. Mas as pessoas tinham essa mania de rotular um estilo musical, dizendo o que era de Deus, o que não era. Por exemplo, eu nasci na Assembleia de Deus, era a Assembleia de Deus mais moderninha, né? Uhum. Não era tão tradicional, tal. Eu tocava guitarra com a calça jeans rasgada assim e tal. Sim. Então era tranquilo, mas era uma Assembleia de Deus. E a gente tocava sempre nos cultos aquelas músicas da harpa cristã, Sei. né? Que é aquele livrinho com várias canções, 500 canções. Aham. Aí tem um cantor cristão, que acho que as batistas usam. As e tal. batistas usam cantor. E aquelas músicas originais, eu olhava sempre o autor e a data, né? Tinha música que era 1800 e pouquinho, 1910 e tal. E alguns, na essência, eles já eram country music, Uhum. outras eram valsa, outros eram outros estilos, um bluegrass, assim, alguma coisa específica, americana ou europeia daquela época. Então, assim, quando fizeram aquelas músicas, era o ritmo do momento. Assim, era o ritmo cultural daquele momento. Tem umas que é meio blues. Uhum. Então você vê que ela tem a rítmica do blues ali, até a letra também trazendo um pouco do blues. Uhum. Então, essas pessoas que dizem que o estilo A ou B é o que é cristão, não param para pensar que naquela época aquelas músicas eram populares, eram ritmos Sim. populares. E eu acho interessante, Ronan, você falando acerca da harpa aí. Eu não vou lembrar qual dos hinos é do Inário, mas tem uma música específica. Deixa eu tentar lembrar. Não vou lembrar agora aqui qual é. Mas ela foi criada, né? A composição dessa música, a letra dela, foi em um cabaré, em um prostíbulo. Caraca, eu não sabia. Tem uma delas. Eu vou procurar, vou te mandar. Porque eu estava lendo esses dias atrás. Eu tenho um livro lá em casa que eu ganhei há muitos anos atrás, só que eu nunca tinha parado para ler ele todo, né? Aí eu fui ler. Aí eu vi essa história lá no coisa falando sobre isso, como que foi feita como iniciou a questão da música, a introdução da música dentro das igrejas. Entendi. Entendeu? Aí fala sobre isso. E as pessoas querendo buscar um sentido de vida, querendo buscar um propósito de vida, elas se expressavam por meio de canções. Sim. Entendeu? Sim. Então, e existe muito isso, né? Que é a música negra americana, né? Dos escravos americanos. Sim. Que a música era uma forma de lamento ali. Eles lamentavam aquilo através da música. E vinha o blues. próprio Davi, o salmo. Sim. Né? Uma expressão. A expressão ali do emocional, de arrependimento. Né? Ele fazia canções por meio do arrependimento dele. Esse exemplo que você falou de Davi, falando em estilos musicais que podem ou que não podem, letras que podem ou não podem, tem gente que às vezes quer taxar de uma forma muito, muito precisa, né? Mas se você for ver, Davi, algumas letras dele eram de agradecimento, outras eram um pedido de socorro, né? Sim. Porque alguns salmos eles estavam, né? Salmo é como se fosse uma letra enviada pro maestro. O maestro ia musicalizar aquilo ali. Eram poemas que iam ser musicalizados. E tinham temáticas diferentes, né? Mesmo as que estavam lamentando, ali no meio também tinha, tipo, mas mesmo assim eu confio em Deus. Então, Sim. Assim, sempre voltava para o Criador. Quando ele estava feliz, né? Estava agradecendo pelas vitórias ali, ele agradecia a Deus. Então, assim, quando era lamento, convergia para Deus. Quando era de alegria, convergia para Deus. Talvez quando fosse uma coisa de união, também convergia para Deus, né? Sim. Então, assim, a variedade de letra que a gente tem hoje, tem gente que critica, né? Essa letra é feita do homem para o homem. Fala, não, mas depende. Depende de como aquela letra é. Eu sei que tem umas que passam do ponto, né? Tem umas que são totalmente humanizadas. Sim. Mas não é errado você fazer uma música, talvez, que ela tenha um foco, que a gente fala que é horizontal, né? Aquela música horizontal e a música vertical. Aquela que você fala para Deus, aquela que você fala para os homens. Mas até aquelas letras que você fala para os homens, dependendo de como você fala, você está ajudando aquela pessoa a olhar para Deus. Sim, é verdade. Né? Então, assim, apesar do diálogo ser um pouco mais horizontal, você está motivando aquela pessoa a não esquecer do Deus Criador. Então, assim, esse é o objetivo da música, né? Da gente sempre voltar para Deus ali. Até porque é o que a gente estava falando. Eu acho que a música ela é humana, mas ela acaba apontando para o espiritual. Como Deus é espírito, espero que a gente busca pessoas que adorem espírito em verdade. A gente está aqui fazendo algo no físico que volta pro
pro espiritual. Pro espiritual. De alguma forma sempre tá voltando. É porque é sobre isso mesmo. Existem canções que a pessoa acaba compondo ali, que é uma fase da vida da pessoa daquele exato momento, né? Sim. Tem uma canção que é muito conhecida, acredito eu que você conhece, da Tamires Garcia, do Ministério Zoe, Vida de Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ela estava contando o testemunho dessa canção e ela falou que ela estava com a alma dela aflita. Ela fez um salmo, né? Ela fez um salmo e foi por meio desse salmo ali de Davi, né, que ela acabou se expressando ali. Sim. E criando, né, essa canção. E existem músicas que ficam eternizadas, né, que passam de geração em geração. E esses dias atrás eu estava escutando um podcast do Brunão Morada e com Israel Salazar, que era do Diante do Trono. Aí eles dois estavam conversando e eles estavam falando sobre o desafio de criar canções que passam de geração. Sim, igual o Ademar de Campos, tem várias, o próprio Diante do Trono, Azaf Borba e tantos outros, né? E eles falavam, cara, eu já estudei de tudo, só que a resposta é tão simples. O Ademar de Campos fala que você quer uma música que passe de geração em geração, que a igreja comece a adorar, vai para a Bíblia. Exatamente, cara. Canta a Bíblia. Exatamente. É o que a gente está falando da essência, né? Que a gente falou de sempre dar um reset assim, e voltar para o início. Porque se você faz algo que é fruto de uma modinha temporária ali, uma temática que às vezes é modinha, se a gente analisar a música cristã de, sei lá, colocar 20 anos para cá, a gente teve aquela fase que eram muitas músicas falando sobre chuva. Sim. Depois inundou o Brasil, né? Depois de tanta chuva. Depois muitas falando de fogo. Sim. Aí depois muitos apaixonado, estava apaixonado. Adoração extravagante. Adoração extravagante. Aí não, e tem até algumas também que escatologicamente, né? Os visitantes chegavam na igreja e ele vem, como saltando pelos montes. Saltando sobre os montes, seus cabelos são brancos, seus olhos são como chama. É um monstro, né? Para o visitante, a pessoa que não tem conhecimento ali, eu falei, é um monstro que. Mas são ciclos, né? São momentos ali que a música vai. São micro modinhas, vamos dizer. Modinha não de forma pejorativa, mas são momentos ali que viram essas repetições de temática, né? De fogo, de chuva, de estar apaixonado. Aí teve um recente agora que era de casa, né? Tinha da casa, enfim. Agora tá a que está acontecendo agora é de tabernáculo, lenha e fogo e altar. É verdade. Beleza. Só que essas coisas que acontecem assim de forma vou colocar a palavra moda, né? No sentido de que o que está acontecendo agora, né? Todo mundo querendo fazer meio parecido. Isso aí passa. A calça boca de sino passou. Enfim. As tendências, né? O tipo de óculos, o tipo de cabelo, o tipo de tudo. Isso vai passando. Só que aquilo que é da essência do ser humano, se a gente for olhar assim, um salmo, ele fala da essência. Né? Tipo assim, Deus, socorre porque minha alma está despedaçada. Cara, a alma estava despedaçada há 2000 anos atrás do ser humano, ela vai estar hoje, vai estar amanhã. Isso é da essência, então todo mundo vai se identificar. Então, eu acho que o Ademar falou sobre isso aí que você falou, né? De cantar a Bíblia, né? Eu responderia de forma diferente dele. Eu acho que quando você canta as coisas que são da natureza humana, da essência, desse sopro de vida que Deus colocou desde o início, aí essa música ela fala do que vai ser comum para mim e para o meu bisneto. Sim. Né? Então, assim, não necessariamente... Fala de coisas das relações humanas. Não precisa ser exatamente um salmo da forma que o salmo era feito. Mas a essência do salmo era o seguinte: Davi era um cara muito transparente. Deus, hoje eu tô mal pra caramba. Deus, hoje eu tô feliz. Deus, hoje eu tô chateado, não queria nem ter nascido. Então ele era um cara muito humano, no sentido de expressar para Deus, de forma muito transparente aquilo que ele estava sentindo ou passando. Então, se as músicas cristãs tivessem essa sinceridade de ser humano, de falar das coisas humanas, aí elas passam de geração para geração. Entendi. Porque o estilo musical muda. Se você der o play numa introdução de uma música que em 1930, só a introdução, antes de começar a cantar, a gente sabe que aquela sonoridade, aquele tipo de a tecnologia de gravação é daquela época.
colocar música da década de 50, mesma coisa, década de 80, a gente consegue ver as assinaturas da época, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com um monte de coisa. Tudo bem. Mas a essência, se o artista ali, ele realmente é sincero de se expressar ali de uma forma humana, independente do estilo que ele toque, independente da época que ele está, provavelmente essa música tem grandes chances de passar para a próxima geração. Entendo. Se ela marcou uma geração, ela vai marcar um pouco a próxima também. É verdade. Então, assim, não discordando do Ademar, pelo contrário, né? Só a mesma resposta, só que diferente. Porque ele falou de cantar a Bíblia. Porque a Bíblia, os Salmos, no caso, né, cara, é a essência humana, né? Mas eu acho que tem todo sentido isso que você está falando. Sabe por quê? Por exemplo, bandas... eu vou falar o secular, né? Vou dar um exemplo. Legião Urbana, que é aqui de Brasília e tal. Sim. Aquela música deles, Tempo Perdido, né? Sim. É uma música que não fala sobre Deus, não é bíblica, mas é uma música que passa de geração. Sim, porque se você olhar a essência é uma coisa humana, né? Verdade. Agora, uma coisa que talvez quem é cristão e estiver ouvindo a gente agora vai ficar até um pouco, talvez, chocado ou chateado. Polêmica. Não, Tô zoando. Não é tão polêmico, não. Mas, cara, falando de música cristã e secular, né? Cada uma tem um objetivo. Sim. Beleza. A técnica de gravação é a mesma, os instrumentos são os mesmos, os estúdios são os mesmos, porque é a parte técnica da coisa. Mas a música secular, ela tende a ser muito mais sincera e verdadeira com aquilo que o artista acredita do que a música cristã. Quando um cara faz uma música secular falando dos deuses dele, da religião dele, ele está falando daquilo, ele está falando de uma maneira muito sincera. Ele fala mesmo, abertamente ali. Tanto, deuses e ideologias, né? Tem músicas que têm ideologias específicas e a pessoa fala daquilo de uma forma muito sincera, muito aberta e muito consciente. Quando o cara cita o nome de um deus dele lá, da religião dele na música, ele sabe quem é aquele deus dele, deus minúsculo, e o significado de tudo aquilo. A música cristã, às vezes, não busca essa sinceridade plena de falar mesmo aquilo, sabe? De verdade. Entendo. É por isso que, às vezes, uma música, um Legião Urbana, como você falou, aquela música foi tão sincera na letra. Tem outra que é a história, né? A história de aquele do colega, enfim. Essas letras que são verdadeiras, elas tendem a encontrar uma identificação muito mais fácil com as pessoas. Sim. Por isso que algumas músicas bem bregas, assim, elas viralizam. Porque sim. aquilo é tão popular, um termo, uma forma de falar é tão verdadeiro, tão popular, que quando a pessoa ouve, ela fala, parece minha mãe falando. Né? Parece meu pai falando, parece meu colega falando, porque é uma coisa muito genuína, né? Então, o músico secular, o artista secular, ele tende a ser mais sincero e verdadeiro no que ele canta do que a música cristã, na maioria das vezes. Não estou dizendo todos. Mas muitos cristãos só cantam porque ouviram a mesma frase. Sim. Mas você acha, Ronan, que também não diz respeito à questão da comercialização, o famoso gospel, comércio gospel? Cara, o que você acha a respeito disso? Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque é algo que é muito discutido hoje dentro das igrejas. Né? Tem gente que fala, você tá tipo vendendo a palavra de Deus, mas as pessoas não sabem separar a questão do artista. Até a palavra, a expressão artista foi demonizado, gente. Artista é aquele que mexe com arte. Até a pessoa que fala isso, essa pessoa que fala assim, você não está vendendo a palavra de Deus, de graça recebeis, de graças dai. A gente ouve sempre isso, né? Até a pessoa que fala isso, na verdade, ela está fazendo uma repetição. Ela está repetindo algo que ela ouviu. Porque aquele questionamento que ela está fazendo ali, mas está vendendo a palavra de Deus, até esse questionamento não veio dela. Sim. Não foi ela que chegou nessa conclusão. É uma repetição do que ela ouviu alguém falar. O rock do diabo. Aí a pessoa, rock do diabo. Aí, sabe? Sim. Tá vendendo a música, a palavra de Deus. Vendendo a palavra de Deus, tá vendendo a palavra de Deus. Vai ecoando. Exato. Porque se você parar pra pensar, cara, uma pessoa que fala isso, ela não leu a Bíblia com atenção. Principalmente quando um termo, por exemplo, um termo que eu acho que tem a ver com essa resposta, um termo que eu acho fora de contexto
chamar músico de levita. Sim. Vamos levar os levitas para cantar. Cara, levita eram descendentes de Levi. Dá até um certo poder, né? Os músicos chegam e vai levitando pro altar. Exatamente. Mas se você parar para pensar, cara... Meu Deus, vou chegar nessa resposta aí. A tribo de Levi, ela tinha uma função, né? E era função hereditária. Né? Os descendentes de Levi, eles tinham a função de cuidar do tabernáculo. Então lá você tinha utensílios para serem feitos e lavados. Você tinha todo um ritual para fazer os sacrifícios. Isso a gente está falando antes de Cristo, né? Para fazer os sacrifícios. Então tinha os guardas das portas do tabernáculo, do templo. Então, quando tinha o templo, tinha guardas. Tinha os que cuidavam do depósito, onde ficavam as ofertas. Tinha os que pegavam aquelas ofertas para distribuir também para as viúvas e para os órfãos, porque tinha esse objetivo. Então, eram várias funções, como a gente tem uma função numa igreja moderna hoje. Né? Tem várias funções. Músico, técnico de som, videomaker, social media, secretária. Só que no tabernáculo era uma função específica para aqueles sacrifícios ali e para as festas anuais que tinha. Então, ok. Falando assim, os levitas, depois, na época de Davi colocou uma função a mais para os descendentes de Levi, que era da música. Então, antes de Davi, os levitas só cuidavam do tabernáculo em si, dessas funções ali do sacrifício, dos rituais. Davi colocou essa função extra para eles. Aí por isso que as pessoas ouvem, eu chamo os levitas. Mas nem sei se eu sou judeu, cara. Nem vi se na minha genealogia tem algum judeu. E se for judeu, são 12 tribos. Será que eu venho da de Levi? Né? Será que eu sou da de Levi? Aí chegando no teu comentário aí sobre a questão da comercialização, né? Mas está comercializando a palavra de Deus e tal, ganhando dinheiro com música, seja quem quer que seja. Mas se a gente for, beleza, somos levitas, vamos olhar para a Bíblia então. Os levitas, eles recebiam por aquela função. Sim. Se você observar como é que era feita essa questão das ofertas, dos sacrifícios lá, as pessoas traziam um animal para ser sacrificado. Aquele animal tinha um ritual, né? Tipo, a gordura era queimada, a carne, parte da carne ia para o sacerdote, então era uma forma de sustento dele também. Enfim, tinha as ofertas de cereais, que parte ia para o sacerdote, parte ia para o depósito, que do depósito ia para as viúvas e órfãos. Então, assim, era tudo organizado. Tem um trecho, cara, eu vou lembrar se foi na época... Não, foi depois de Davi. Os reis vieram depois de Davi. Eu acho que quando o povo foi dispersando, né? Depois de Davi, Salomão e depois os outros reis. Teve uma lá que eu acho que chegaram no templo e não tinha ninguém. Não tinha mais os levitas, os sacerdotes, as pessoas que cuidavam. Estava vazio, estava abandonado. Falei, por que está abandonado? Vai falar, porque não estão trazendo ofertas para os levitas, né? Para as pessoas que cuidam. Então eles voltaram para suas cidades. Por quê? É um ser humano, cara, que paga a conta, tem família. Sim. Então, era uma função sacerdotal, espiritual, religiosa? Era. Só que aquilo vinha... O tempo que ele estava disposto ali a cuidar das coisas de Deus, dinheiro não cai do céu. Então, para ele conseguir ficar integral cuidando das coisas de Deus, as pessoas traziam ofertas que, em parte, eram para ser queimadas, outra parte era para ser distribuída entre eles, outra parte era para ser distribuída para órfãos e viúvos. Ponto. Quando pararam de trazer as ofertas... Por mais que esses caras quisessem ficar ali no templo, em pé e cuidando das coisas, uma hora ia cair morto, porque não tinham o que comer. E a família deles também iam morrer de fome porque ele não estava levando esse sustento para casa. Sim. Isso não estou inventando, é o que é o que está na Bíblia. Tá lá. Então, assim, quando vai voltando ao que você falou, né, para chegar na tua resposta, sobre a questão do comércio. Da mesma maneira que para aqueles levitas ali tivessem um tempo integral para trabalhar na obra e fazer tudo com muito capricho, muito cuidado, da forma que Deus determinou, eles recebiam sustento. São seres humanos, tinham o sustento deles para ter sua casa, sua comida e cuidar dos seus filhos. Então, a pessoa que está na área da música, alguns até conseguem ter, às vezes, uma empresa já estruturada, já tem diretores, já tem pessoas que cuidam, e a pessoa acaba tendo... Eu conheço alguns músicos cristãos assim, então esse cara tem empresa já funcionando, depois de muito trabalho, eles conseguem ter um pouco de tempo livre para poder sair, para cantar, pregar, enfim. Alguns até nem optam em cobrar, não pelo fato de fazer aquilo, mas cobrar pelo tempo de sair de casa, viajar, né, chegar no local. Alguns fazem isso porque já tem um sustento muito bem garantido.
São poucos que têm essa estrutura já por trás. Ah, mas fulano veio aqui e não cobrou nada. Fala, meu querido, o cara é dono de um negócio Sim. tipo, dá muito dinheiro, a empresa dele. Então ele pode vir aqui quantas vezes precisar, pagando do próprio bolso, que não vai pesar. São casos específicos. Mas, no geral, tem gente que até consegue, cara, trabalhar o dia todo no emprego comum e à noite, às vezes, vai tocar na igreja, cantar na igreja, às vezes recebe uma oferta ou não, enfim. Então, na questão de comercializar a música, eu acho que está no coração da pessoa. Sim. O que a pessoa está cobrando ali é muito além do que ela precisaria de fato, ou a pessoa só está cobrando porque se ela não cobrar, ela volta para casa, sabe, sem o que comer. Sim. Então, tem gente que consegue equilibrar um pouco. Trabalha no emprego secular e consegue tocar em igrejas, atender agendas e tal. Tem gente que já consegue largar esse emprego comum e trabalhar na música, que é muito mais cansativo, muito mais puxado, e ficar integralmente naquilo. E a pessoa vai receber pelo que ela está fazendo, que é um serviço sacerdotal. Só que a diferença é que ela vai estar atendendo igrejas diversas no Brasil todo. Então, assim, é como se fosse vários tabernáculos sim. espalhados. Então, a questão de falar que é comércio ou não, vai estar no coração de quem está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo. Sim. Eu já vi gente abrir mão disso. Falar, Deus, aí era uma coisa muito específica. Sim. Deus falou para ele assim, não cobra nada. Eu vou te sustentar. Era o caso do Diante do Trono, era assim. Então. Era tudo voluntários. Todos. Exato. É porque tem uns voluntários ali que ainda conseguem ser voluntários porque eles são parte de um todo. Quando é um cantor sozinho, ele é o todo. É verdade. Então, assim... mas esses casos específicos que a pessoa às vezes não cobra... Acho que cobrar é uma coisa meio estranha na palavra cobrar, mas enfim, não recebe pelo que está fazendo. Tem uns que Deus falou, não cobre porque eu vou te sustentar. Sim. Então, o que aconteceu? A pessoa passou a ter confiança de que Deus ia fazer ele circular em vários lugares onde as pessoas vão ser generosas com ele. Então, pronto. Quanto você cobra? Não cobro. Você vai me mandar passagem aérea, passagem de ônibus, sei lá o que for, uma hospedagem ali para você poder tomar um banho e descansar. E pronto. E Deus é que ia levar ele para lugares onde as pessoas iam honrar. Assim, na quantidade e na proporção que Deus achasse que tinha que ser. Sim. Né? Então, assim, esse é um caso específico onde a pessoa e Deus teve um acordo ali. Porque Deus queria aquele cara dependente dele. Sempre. Se Deus está me mandando para tal lugar, é porque Deus está junto e Deus vai prover do jeito que ele quiser lá. Sim. Ponto. Se vai ganhar pouco, vai ganhar muito, aí é uma coisa dele com Deus. Tem uns que colocam um valor fixo. Por exemplo, na época da minha banda, toquei muito tempo na banda Livre Arbítrio, né, que é uma banda antiga, eu entrei na geração, na formação depois e tal, que é uma das precursoras do gospel também, né, junto com a Oficina, Cates Barnett e tal. E teve uma época que a gente estava tentando organizar essa questão de valores para poder tocar. E se a viagem for acima de 500 quilômetros, dá para ir de carro, vai de van, vai avião, então coisas para a gente poder conciliar com a nossa vida normal, né? Então a gente não estava ali, vamos calcular quantos milhares de reais vamos ganhar. Não. Era o que a gente precisa, o que tem que ser feito. Aí na época eu falei, gente, vamos fazer um cálculo simples, vamos saber quanto que a gente gasta por mês só para poder ensaiar. Então, vamos, beleza. Então, cada um vem de tal lugar, cada um gasta tanto de combustível. A gente pagava o estúdio de ensaio, a gente ensaiar uma vez por semana, então era 2, 3 horas no estúdio, custava tanto, a gente fez o rateio. Aí tá, beleza, a gente saiu, a gente veio para cá, ensaiou, tocou. E para a gente tocar em algum lugar, se for aqui em Brasília, se cada um for com o seu carro, vamos gastar tanto. A gente fez um cálculo, cara, na época a banda gastava tipo uns R$1.500 por mês, só para existir, só para estar funcionando, ensaiada, corda da guitarra trocada, enfim, o combustível. A partir disso a gente calculou, falou, então para Brasília, para a gente pelo menos zerar, para a gente não ter que pagar para tocar, a gente tem que cobrar pelo menos X por apresentação. Porque vai cobrir a despesa do dia, uma despesa de lanche, coisa do tipo aí, e o ensaio da semana. Então a gente chegou nesse cálculo. Então tem hora que não é nem questão de cobrar, cobrou porque é um mercenário, está vendendo a palavra de Deus. Não, é uma coisa lógica. Você pega um papel e caneta, quem tiver 4ª série vai conseguir fazer um cálculo muito simples e vai descobrir que tem custo. Verdade. Você pode optar e falar, eu tenho um custo, mas esse custo aqui vai servir como oferta. Deus, estou gastando R$200 para sair de casa aqui, tocar, voltar,
E não cobrei nada da igreja, fui lá para abençoar. Então, assim, a pessoa pode colocar isso no coração, se ela conseguir absorver isso. Só que se for uma vez por semana, 200, no final do mês foi 800, no final do ano foi 10 mil. É uma viagem. 10 mil você viaja. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, a questão de cobrar e não cobrar, tem gente que de repente vai estar cobrando R$1.000, vai estar cobrando muito. Talvez ela não precisava cobrar aqueles 1.000. Cada caso é um caso. Tem gente que vai cobrar 5, 10 mil reais, vai estar no osso. Vai estar pagando a estrutura que tem ali. Entendeu? Então, assim, por isso que as pessoas repetem isso, né? De graça recebeis, de graça dar. Pois é, mas o que acontece? A palavra também fala, né? Que o trabalhador é digno do seu salário. Exato. Se a gente observar na Bíblia, cara, quando fala de dinheiro, coisas básicas mesmo. O cara sustentar a família, ter a dignidade humana ali mínima, né? Sim. Na Bíblia, sim, tinha os mercenários, tinha os caras ali que usurpavam as pessoas, que eram os mestres da lei, tinha lá os fariseus, aquela galera toda ali que... Mas com a motivação totalmente fora, né? Eles guardavam a lei, mas para poder exigir a última gota das pessoas ali e terem benefícios em cima disso. Sim. Né? Então, por isso eu falo assim, a questão de cobrar ou não cobrar, como cobrar, quanto cobrar, por que cobrar, aonde tocar, onde não tocar, vai de cada um. Eu acho que é por isso que cada músico, cada artista tem que entender se a pessoa está sendo chamada para aquilo, se Deus quer que a pessoa de fato faça aquilo, qual a motivação daquilo, que aí a pessoa consegue saber quem é ela. E assim, às vezes também, Ronan, devido a, como eu posso dizer, devido a qual a palavra, gente? Sumiu a palavra, mas assim, devido à falta de motivação correta de acaba generalizando, entendeu? Isso acaba sendo normal, né? Infelizmente, É igual o pessoal fala, pastor, todo pastor justamente. Não, peraí, não é todo pastor, né? Acaba sendo um que fez... estereotipando, assim, o nicho ali, por exemplo, dos músicos, né? Os cantores cristãos. Aí, porque... Lá vem o artista, né? Justamente, entendeu? Quem trabalha com arte é artista. Seja o cara que faz um passarinho de madeira ali com a faquinha e tal. Justamente. E eu acho muito também a questão da honra. Porque a igreja tem que honrar também. Por exemplo, tem um congresso numa igreja X. A igreja quer levar... Por exemplo, eu vou citar o nome aqui de uma cantora bem conhecida, que ela é uma Gabriela Rocha, né? Que tá bombada e tudo. A Gabriela Rocha tem uma equipe por trás. Tem muitas pessoas que trabalham ali para funcionar a banda ali, né? E a Gabriela Rocha hoje, ela tá saindo da bolha, né? Tem um detalhe, né, cara? Eu vejo gente, às vezes, reclamando de quanto que um artista cobra ou não cobra para tocar, mas é muito simples de resolver isso, cara. Se eu vou fazer um evento, eu sei que meu orçamento é X. E aquele valor X eu tenho que distribuir para música, para passagem aérea, ornamentação, sei lá. Cara, eu vou convidar quem está dentro daquele orçamento. Sim. Aí a pessoa às vezes quer trazer uma pessoa que está fora daquele orçamento ali e falar, mas liguei para a pessoa, ela cobrou um absurdo. Justamente. mas aí fala, não precisa, convido o músico da cidade, cara. Dá honra para quem... Não, mas aí você vê também a motivação por trás. Por que você quer trazer a pessoa que está bombada nacionalmente? Você não quer atrair pessoas para os... Entende? Sim. Então tem toda essa questão. Sim. É porque assim, no final das contas, cara, eu entendo que as pessoas, elas... às vezes, até quem fala isso, né? De graça recebeis, de graça dai, tá vendendo a palavra de Deus, é um mercenário cobrando, isso aqui. Às vezes quem fala isso, ela tá repetindo só o que ela já ouviu. E de fato, as pessoas, alguns falam até, às vezes, de forma inocente, porque... elas não sabem como é que funciona por trás, né? O custo. Tipo assim, o cantor às vezes ele cobra um valor X ali, vai pagar toda a equipe técnica, que tem família também, então são várias famílias juntas ali. Parte daquele valor, sim, vai para o artista. Às vezes o artista está já reservando um valor para gravar o próximo projeto, né? Para dar o próximo passo ali, fazer mais músicas, colocar mais músicas no mercado para as pessoas ouvirem. Então, assim, pelo fato das pessoas não conhecerem o background, como é que funciona, elas acabam julgando. Ou julgando ou repetindo o que alguém falou. O artista, não. E a internet deu voz para muita gente. Exato, falar muita bobeira. Porque quando você fala de arte, quem trabalha com arte é artista. Sim. Né? Independente de que ramo que é. Então,
quem é da área de medicina, o cara é um médico. Independente se é cirurgião plástico ou cirurgião cardíaco, sei lá, é um médico. Então, a função da pessoa é isso mesmo. Tem a diferença do artista para a pessoa que é uma estrela. Estrela no sentido pejorativo. O cara é estrela. Onde o cara chega, ele, né, se sente exige coisas que não tem necessidade e tal. Eu já vi muita coisa assim. Mas, graças a Deus, não é a maioria. Mas, de forma geral, cara, se a gente for olhar para a Bíblia, que é o que a gente está falando desde o início, de voltar para a essência, na Bíblia ninguém estava ali, cara, fazendo as coisas sem ter um retorno. Não que ela cobrasse por aquele retorno. É uma coisa tão natural que não deveria nem ser discutido. Eu também acho. Entendeu? Tipo assim, quando chegaram e perguntaram para o sacerdote, por que o sacerdote, os levitas não estão aqui no templo, na função de cada um? Ele perguntou porque ele sabia o que tinha acontecido. Poderia ser qualquer motivo. Chegaram aqui e assassinaram todos, sei lá. Chegaram aqui e, sei lá, alguém mandou sair. Não. Aí falaram, o motivo foi que as pessoas não estão trazendo o sustento deles, que era o salário. Por isso, cada um voltou para sua casa. Então, a questão de você honrar no sentido simples mesmo da palavra. Não é colocar no pedestal e, sei lá. Honrar no sentido assim, cara, eu vou convidar a pessoa para sair da casa dela, do conforto dela, movimentar uma equipe, menor que seja, para pegar um trânsito ou pegar um voo. E a pessoa vai chegar aqui, eu vou dar um abraço e 2 tapinhas nas costas. Tipo, eu não faria isso. Pagar um lanche. Se você convidar uma pessoa para sua casa, cara, você vai convidar um casal de amigos para sua casa. Cara, você não vai pagar o combustível, mas você vai convidar a pessoa, você vai receber a pessoa muito bem. Sim. Você vai colocar a pessoa no melhor lugar da mesa ali, você vai preparar um jantar, um almoço muito bacana. Às vezes você vai até dar um presente para a pessoa, uma lembrancinha, alguma coisa. Você está honrando aquela pessoa, né? Fazer com que a pessoa se sinta pertencente ali ao ambiente, amando o próximo, cara. Então, assim, isso é uma pessoa, um amigo teu que mora na mesma cidade. Vai 10, 15 quilômetros ali, já está na tua casa. Agora, você convidar uma pessoa que vai... Cara, assim, eu já viajei tocando com a banda e com outros artistas também. Não muito, porque eu acabo que fico muito no estúdio, né? Meu foco acaba sendo trabalho. Mas das vezes que eu viajei, cara, tinha uns horários de viagem, de passagem aérea que era muito cabuloso. Tipo, a que hora sai o voo? 5 da manhã. 5 da manhã. Sai o voo. Você tem que chegar às 4. Aí o aeroporto fica meia hora. 4, 3h30. Eu vou nem dormir. Sim. Então, assim, você tira a pessoa da casa dela, ela sai de madrugada, volta na madrugada. Às vezes tinha voo que chegava 2 da manhã, cara. Aí, tipo assim, não vou arriscar chamar o Uber. Quem buscava a esposa. Geralmente a esposa, né? O irmão, o pai, uma mãe, que vai sair de casa de madrugada sozinho para buscar alguém no aeroporto, 2 da manhã. Porque o voo que compraram era 2 da manhã. E o que sai. Então, assim, imagina. Você tem todo esse desgaste ali, que às vezes as pessoas não estão nem aí, velho. Que voo não que é deles? Os bastidores, né? Que voo? Pega o mais barato aí. Mas que sai 4 da manhã. É esse mesmo. Não, e sem contar que esses artistas, né? Os cantores, enfim, os músicos, acabam tendo toda essa rotina, os bastidores ali. Sim. Aí os caras estão cansados de tanto viajar nos 4 cantos desse país aí, tocando em igreja, congresso e tudo. Aí termina o culto ali, aquela multidão querendo tirar foto, aí a pessoa tá cansada, ainda tá achado de estrelinha. Sim. Às vezes o cara tá tipo um zumbi ali. Mas no geral, cara, eu acho que assim como um pastor, ele tá integral para a igreja e recebe salário, assim como e é legítimo, né? É legítimo. Não tô falando de forma alguma que não seja, mas assim como um pastor que tá integral, ele recebe salário. Tem igreja que contrata faxineiro, 2, 3, às vezes, para poder manter tudo limpo, né? Banheiros lavados. Seguranças. Exato, segurança. Assim como contrata um contador para poder fazer toda a parte financeira da igreja. Contrata um eletricista para poder deixar tudo funcionando, para não pegar fogo. Tem que seguir regras ali do bombeiro, portas de emergência, extintor. Então, assim como a igreja tem que pagar diretamente ou indiretamente profissionais para exercer uma função ou semi-integral, ou esporádica, ou integral,
A música também faz parte, cara, dos cultos, desde o início. O culto começa com oração, já vai pra música, depois às vezes tem recado, vai pra música, tem oferta, vai pra música. Às vezes tem pregador que já chega cantando, aí chama a equipe para tocar, aí prega, depois acaba com música. Então, é um serviço quase integral, por mais que seja com escala, né? Então, como é legítimo as pessoas receberem pelo que está fazendo ali, não é que ela está cobrando. Às vezes só é para cobrir o tempo. Às vezes só é para cobrir o custo. Então, é uma forma legítima. Em alguns casos, sim. Tem pregadores que são itinerantes. Eles são 100%... trabalham 100% com isso. Pregações. Então, a vida do cara é isso. Ele tem que ser remunerado por isso. Tem músicos, artistas, cantores que são 100% dedicados à música. E precisam ter uma remuneração. Muitas vezes tem igreja que liga e fala: quanto que custa para trazer você? Pastor, é o custo de ida, né, que é passagem, enfim, hospedagem, alimentação normal, né? E a gente cobra um valor X para poder conseguir até aí. Então, assim, o cara vai tranquilo porque sabe que aquele valor já deixou a família do cara em casa tranquila. Né? Já pagou as contas da semana ali. Então, é legítimo. Então, que tem gente que ganha dinheiro de forma mercenária em cima da palavra de Deus, sim. Tanto pregando quanto cantando. Sim. É porque geralmente as pessoas preferem criticar músico, né? Falar, é o lado mais fraco é a ponta mais fraca. Tá, músico, mercenário, artista. Isso é verdade. É legítimo, cara. Eu acho que tudo que a gente contribui na igreja, que os membros contribuem financeiramente, aquilo vai para vários lugares. Vai para o salário do pastor, vai para manutenção, vai para conta de água, conta de luz, internet, câmera, vai para tudo, cara. Vai para filantropia também. Tem igrejas que ainda ajudam casas de tratamento de pessoas. As missões, né? Cara, exatamente. Então, assim, o dinheiro que entra para a igreja, para as igrejas, geralmente eles vão para vários lugares. E é legítimo ir também para quem está trabalhando, seja do faxineiro ao músico, né? Se for o caso de ele ser integral. Tem músico local que é voluntário. Né? Pronto, é voluntário, está tudo ok. Não tem custo nenhum ali para a igreja não contribui de forma alguma. Mas se você convida alguém que é da música, vive da música, precisa daquela remuneração para poder sair, nada mais justo do que você pagar o valor. Se a pessoa pede um valor talvez acima do que você pode, agradece e convida outro. Né? Sim. É mais rápido do que falar que a pessoa é um mercenário. E não vai ter esse desgaste, né? Pra que ficar se desgastando? Eu já vi gente criticando, assim, só para fechar essa parte, gente criticando o artista. Fulano de tal recebeu tantos R$1.000 para tocar na festa da cidade, não sei das quantas. Eu falo, cara, não foi ele que cobrou. A Secretaria de Cultura dos estados, ela já tem uma tabela. Então, se é um artista local, é um valor. Se é um artista de fora, é outro valor. Se aquele artista já tem reconhecimento nacional, tem uma assinatura com gravador, contrato com gravadora, é outro valor. Se aquele artista já tem um prêmio internacional ou algo do tipo, já tem, são tabelas pré-estabelecidas. Então, tem artista que, pelo tempo de história, o cara tem 10 discos lançados, DVD, tem um monte de coisa. Aquele artista, automaticamente, ele já entra numa tabela de valor alto. Fiquei sabendo que o fulano recebeu não sei quantos R$1.000 para cantar não sei aonde. É o valor que já estava lá, é o valor da tabela que o Estado já separa para aquilo, né? Aí já sai aí, né? No fuxico gospel. Cara, esse tipo de coisa. Mas assim, como a maioria das pessoas não tem acesso às informações reais das coisas, né? Por que as coisas acontecem, aí sai... acaba julgando, vira fuxico, enfim. Então é melhor, gente, você que está acompanhando a gente aí... É melhor estudar, ver a fundo aquilo ali. Em vez de criticar o artista, ora por ele. Ore por ele, ore por irmão. Se você quer trazer um artista aí para tua igreja, honra o artista, é bíblico, tá? Pô, tanto artista aí, cara, que sai para atender o chamado mesmo, né? Convites de igreja e tal. E muitas vezes, cara, essas datas são aniversário da própria pessoa, aniversário da esposa, aniversário de filho, aniversário dos pais. E a pessoa... para poder estar atendendo os irmãos de outro lugar, tá lá e deixa de comemorar ou tá junto da família, assim. Então, é um trabalho árduo. Sim. E que tem que ser remunerado, sim, de acordo com o que cada artista acha que tem que ser e do que ele tem acordado isso com Deus. Se o artista falar assim, eu vou fazer isso sem cobrar um centavo, amém. Ele tá tão certo quanto o que fala que vai cobrar um valor específico para poder sair de casa e cada um sabe onde o calo aperta, né?
Eu posso te dizer, porque eu já cantei em algumas igrejas aqui do Distrito Federal e tal, e eu tinha muito esse medo, sabe? De cobrar, de cobrar. De falar. Eu tinha, porque eu não tinha um entendimento disso, Sim. por trás do que, né, das coisas e tal. Então, para mim, até antes de conhecer, Sim. como que é... Era um tabu, né? Era um tabu. Ia descer uma chama do céu e te consumir. Isso mesmo. Aí eu achava que eu tava falando, meu Deus, eu tô cobrando pra falar de Jesus, não tem nada a ver. Depois que a minha visão, né, abriu e tal. A gente não pode ser um peso, né? Tipo assim, justamente. a gente não pode ser um peso desnecessário pra onde a gente tá e tal. Mas assim, dentro do que é justo. Sim, né? sim. Até sim. porque aquele valor vai ser reinvestido no que você faz, né? Mas no geral é um tabu, cara. A galera ainda tem essa questão de... E tem que ser quebrado, assim. Tem. Cara, a música é algo importante, assim, pra dentro e fora da igreja. Então a gente tem que... Se você for olhar, né, Ronan, assim, desculpa te cortar, mas o que acontece, eu tava vendo esses dias atrás um estudo falando sobre as conversões, né? Uhum. A maioria das pessoas que você for conversar fala que se converteu porque ouviu uma música. Sim. Ou dentro da própria igreja, ou tava passando em frente à igreja, aí ouviu a equipe de louvor cantando. Sim, cara. Aí aquela música foi lá e... Silas, mas olha só, até um lance, não é polêmico, não, mas é mais profundo. Se você tem algo, vamos imaginar que você é inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. Forte, vai lá. Você é o inimigo de Deus, cara. Você fala, mano, o que eu tenho que fazer para atrapalhar o que esse Deus está fazendo? Então, ele sabe que a música tem um poder muito forte psicológico nas pessoas, mexe com o cérebro, com as emoções, faz você voltar na tua infância, faz tanta coisa. A música é poderosa e o inimigo de Deus sabe disso. Uhum. Então, assim, o que ele vai fazer? Ele não vai tirar a música da igreja, porque se tirar, ela faz falta. É igual um filme sem trilha. Assista um filme sem trilha, com as falas, lá, as partes de ações lá, sem a música preenchendo aquilo. O filme fica totalmente sem graça. Pode ter a imagem boa que for, fica sem graça. Então o inimigo ele não vai tirar a música dentro da igreja, porque as pessoas vão sentir falta. Ele vai só deixar aquilo assim o mais segundo plano possível. Que as pessoas, porque, como você falou, pessoas se convertem com música, seja ouvindo numa rádio, num CD emprestado, seja passando em frente à igreja, onde a música vai ter um efeito importante. Então ele fala, não, eu vou tentar deixar isso aqui o mais segundo plano possível. E é isso que a gente vê acontecendo. Sabe? Tipo, a igreja desvalorizando quem faz música, denegrindo quem está na música. Não investe, né? Não investe o necessário. Não é investir nas pessoas, é investir para essa função específica, né? Que hoje faz muita diferença. Então, o inimigo é astuto, cara. Em vez de tirar, ele faz... Não precisa tirar. Se tirar, as pessoas vão sentir falta. Deixa em segundo plano. Vamos tirar o valor disso aqui como fosse um restaurante. Você abre o restaurante, o jantar começa às 6h. Aí já começa ali com o músico tocando. Não, vai tocando aí até o restaurante encher. Sabe? Tipo assim, como fosse igual em festa, né? Sempre tem um músico tocando ali no início para encher. Para não ficar aquela coisa vazia, Sim. Tem aquela trilha ali para as pessoas já se ambientando. Sim. Tem igreja que praticamente faz isso, cara. Infelizmente. Tipo assim, coloca a música no início ali para dar tempo das pessoas chegando. Sabe assim, tipo assim. Mas quando pegou o microfone, cara, para orar e abrir o culto já começou. A partir daquela oração. Vai passar pela música, vai passar por testemunho, pregação, etc. Mas muita igreja tem isso, né? Tipo, a música vai tocar só como fosse um antissala, assim, né? Só, não, vai tocando aí. Vai tocando. Quando encher, tá bom. Passa a palavra, sei lá, umas 8 horas que é o prazo do povo chegar. Tipo isso. Tipo isso. Então, assim, se eu fosse inimigo de Deus, coisa que eu não sou, mas se eu fosse o principal inimigo de Deus, cara, eu faria isso. Eu ia tentar pegar aquilo que eu sei que é importante e eu não ia tirar, porque ia chamar atenção. Mas deixa parecer que é bem pouquinho importante. Canta qualquer coisa. Vai de qualquer jeito, sobe sem propósito, sabe? Tipo assim, só para não tirar, vai no mínimo aí. E a gente vê às vezes acontecendo. Aí tem casos sim, que a pessoa tem essa consciência de entender a importância disso e a pessoa leva muito a sério. Aí é a hora que o cara vira um Davi. Quando ele pega a lira para tocar, o inimigo ali fica furioso.
Sacou? Aí se manifesta e tal. Então, assim, as igrejas, infelizmente, poderiam entender que a música é muito importante, cara. Faz parte do culto. Né? Faz parte do culto, uma parte importante. Mas entender não no sentido de exaltar quem... Não, tipo assim, é importante. Então, se é importante, quem está cantando? Quem está tocando? Quem faz parte dessa equipe? Quem está liderando essa equipe? Quem está orando pela equipe? Quem está intercedendo por eles? Entendeu? Tipo assim, entender que aquilo é tão importante que tem que estar perto. Uhum. Tem que estar perto. Que música que estão cantando? O que essa letra diz? É bíblica mesmo? É uma letra que vai somar com a igreja ou vai talvez só bagunçar a mente das pessoas? Exaltar demais o ego da pessoa. Ou bagunçar a mente. Eu já vi igreja, por exemplo, que ela tem uma linha teológica. Ela acredita numa linha teológica. E várias músicas que cantam são de outra. Sabe? Sei. De algumas temáticas. Aí eu falei, caramba, velho, nego não tá nem aí pra música, assim, que não percebe que o que tá sendo cantado tá ao contrário do que tá sendo pregado. Do que prega, né? Isso é verdade. Mas, enfim, eu espero que isso melhore, cara, em várias. Várias igrejas já têm isso bem definido, né? Mas precisa. Precisa, cara, é muito importante. É por isso que eu acredito muito que as igrejas precisam, de fato, ter esses cursos e tal. Eu até falo mesmo pela qual a igreja que eu estou, né? A Lagoinha, por exemplo. Ela trabalha muito isso, com a questão do caráter do artista, do ministro. Sim. E lá não tem esses tabus, não, entende? Artista, é aquele que faz arte, sim. é músico. É tudo muito claro, né? É tudo muito claro, não tem isso, essas coisas. Né? Mas tem que ser assim mesmo, cara. Voltado agora às suas produções, Ronan. Como que funciona? Quais são as suas inspirações para poder produzir? Falando em produção, o que eu faço? Eu sou sempre um aliado do artista para poder fazer o trabalho musical dele. Então, a primeira coisa que eu faço antes de pegar em qualquer instrumento, antes de fazer qualquer coisa, é entender o que aquele artista precisa fazer, o que ele quer fazer, o que ele espera no final, o que ele imagina como resultado final. Porque isso vai determinar até o repertório. Né? Às vezes o artista fala, estou querendo fazer um disco falando sobre tal coisa. Então, até as músicas escolhidas vão ter que fazer sentido com aquele objetivo final. Então, no geral, a primeira coisa, né, isso de forma geral, tento entender o que o artista quer fazer, qual o estilo musical daquele artista, para ficar tudo definido. A partir disso, dependendo do estilo, aí eu faço uma pesquisa sonora. Às vezes o cara assim, eu curto muito o trabalho de fulano de tal. Aí por quê, né? Tentar entender o porquê que ele gosta. Às vezes ele gosta porque, de repente, boa parte das músicas, os arranjos são de piano, os principais, ou então o violão. Então eu tento entender musicalmente o que o artista faz. Falar, entendi, acho que você gosta dessa textura sonora. Então os arranjos vão dar prioridade, de repente, ou para o piano, ou para o violão, ou para a guitarra, enfim, depende muito do estilo. Então eu entendo o artista. Muitas vezes eu direciono o artista também, porque às vezes ele tem uma visão ali do que ele quer, mas ele não tem uma visão tão clara. Aí eu falo, cara, o que você está querendo não seria isso aqui? Sim. É isso aí. Então ajuda o artista a entender. Entendi o objetivo final do projeto, aí fica mais fácil já pensar em arranjo, em textura, em temática, em tonalidade de música, para poder já encaixar melhor a voz daquele artista. Então o trabalho de produção musical ele é um trabalho realmente de aliado, né? Eu tenho que estar aliado com o artista, entender o que ele quer, para eu conseguir direcionar o projeto e no final realmente ser o melhor resultado possível. Né? Então, assim, de fato, cada trabalho, cara, é um trabalho. Aí, falando em etapas, como é que eu faço? Primeira coisa, passar dessa etapa de entender qual que é o projeto, selecionar repertório, né? Ou trocar uma música por outra, às vezes entrar em contato com algum compositor. Aí, a primeira fase, já mão na massa, é o que eu chamo de pré-produção. Então, eu vou definir ali tonalidade com o artista, já vou fazer a primeira gravação guia com alguns instrumentos que vão ser substituídos, outros já vão ficar. E eu já mando para o artista. Eu sempre faço essa analogia com uma parte de construção civil, né? Então você vai num escritório de engenharia e fala, eu quero construir uma casa. Sim. Aí o cara, tudo bem, de um andar, de dois, de três, enfim. Aí você vai falar tudo que você quer e ele vai depois gerar um projeto virtual ali. Aí você vai conseguir visualizar tudo, né? Virtualmente no computador. Então eu faço isso também. Eu faço essa parte de gravação inicial, que tem alguns instrumentos que podem ser substituídos ali nessa fase, podem ser alterados, e mando para o artista.
Aí ele vai ouvir e fala, cara, é isso aí, gostei demais, é essa ideia mesmo e tal. Então, de repente, você diminui a introdução um pouco, o que você acha? Então, em alguns casos, 90% das vezes não precisa, mas 10% às vezes precisa alterar alguma coisinha. Eu altero nessa fase de pré-produção. Estando aprovada, que é como se fosse o projeto da casa, né? Podemos construir? Podemos. Então, aí sim, aí vou gravar alguns instrumentos já definitivos. Uma bateria definitiva, um violão definitivo, depois as vozes definitivas. E por último, entra a etapa de finalização, que é você pegar todo aquele material que foi gravado e fazer as edições, fazer equalizações, fazer todo o ajuste, aplicação de efeitos e tal, afinação de vozes muitas vezes, para tudo aquilo que foi gravado, que não é gravado simultâneo, né? Tem gente que acha que você monta o estúdio com a grava banda, tudo. Não, muita coisa é feita em partes, né? Boa parte dos meus projetos, às vezes eu gravo 80% aqui, aí o baterista grava para mim do Rio de Janeiro, às vezes o baixista grava de São Paulo. Então, a fase final é você pegar todo esse material, ajustar tudo que precisa ser ajustado ali, para soar tudo coerente, né? As vozes nos volumes certos, piano, bateria, baixo. Aí finaliza tudo isso para entregar o áudio pronto. Que é esse áudio pronto, que já passou por horas e horas e horas de trabalho, é o que o artista vai utilizar para colocar no Spotify, no Deezer, ou antigamente no CD, né? É verdade. Porque teve teve um impacto muito grande com essa troca, né? De quando começou a vir as plataformas digitais. Mídia física, né? Para mídia digital. Mas assim, tá tendo muita mudança também agora, né? Porque antigamente víamos assim até a questão de pessoas que realmente, por exemplo, tinham o talento ali do canto. Como que tá sendo hoje, assim? Cara, Você já teve alguma experiência assim não muito agradável de técnica de um cantor? Por sorte, ou por trabalho, não sei, né? Cada trabalho que eu vou produzindo acaba atraindo outros trabalhos parecidos. Mas nunca tive músicos assim, cantores que não sabiam cantar e queriam gravar, não. Sim. A maioria, 99%, cantava bem, já tinha composições bacanas. Mas a tecnologia em si, ela influencia um pouco nisso. Sim. Sei lá, 50 anos atrás, o músico, o cantor tinha que ser bom. Ele tinha que entrar no estúdio. Aí, de fato, era a banda toda junto ali, na época da fita. E ele tinha que cantar afinado, tinha que cantar direito. De 20 anos para cá, a tecnologia avançou bastante nesse quesito. E hoje sim, dá para você pegar um cantor que não canta tão bem e você vai corrigir a afinação. Acho que por isso que surgiram alguns artistas que são meio que fabricados, né? Acho que se escoraram muito em cima da tecnologia. Sim. E por conta desses artifícios, né? Você pegar uma pessoa que não canta tão legal e conseguir afinar e conseguir ajustar. Mas meu trabalho não, cara. Por sorte, não precisei usar tantos artifícios, não. Sempre a galera que canta bem. Mas, de fato, a tecnologia fez surgir artistas medianos ou até abaixo disso que conseguem gravar e apresentar um trabalho, pelo menos na gravação, legal. Ao vivo já é outra história, né? Mas a tecnologia permite a gente fazer algumas coisas assim que o artista não consegue fazer de fato valendo, né? Entendi. Estúdio. Aí acaba indo por as partes, né? Mas assim, a tecnologia, né, ajuda bastante nesse processo. Ajuda. Na verdade, a tecnologia a gente usa em todos os artistas. Em uns é só para fazer um ajuste muito fino, um detalhezinho assim para melhorar 1%, 2%. Outros, quando precisa, assim, a gente trabalha mais para poder alcançar um resultado profissional, porque a pessoa ainda não estava naquele nível perfeito. E acontece. Tem estilo, inclusive, cara, que o artista ele necessariamente não precisa ser tão bom. Entendi. Não vou dizer esses estilos musicais, a gente sabe, né? Alguns estilos musicais é daquele jeito mesmo. A pessoa canta desafinado, coloca muito efeito na voz ali e é o que é. Para aquela galera que escuta, aquilo ali é o bom. Então, mas assim, de forma geral, a tecnologia ela veio para ajudar, assim, para a gente poder ter mais recursos e tal. Quanto melhor o artista na fonte, se o cara canta bem, depois de gravar, depois de editar, depois de mixar, vai ficar muito melhor. Sim. Se o músico toca bem, depois de passar pelo processo que a gente usa de tecnologia, vai ficar muito melhor, né? Sim. Mas sim, de fato, a tecnologia mudou muita coisa e a música digital também, né? Antigamente, por exemplo, para um artista poder lançar um trabalho,
Ele tinha que gravar 10, 12 músicas para poder fazer ou um disco, né, um LP, ou fazer um CD. Então, o artista, para conseguir fazer, ele tinha que ter muito recurso. Gravar 10, 12, 15 músicas de uma vez só envolve muito recurso financeiro. Com o digital, o artista pode lançar uma música só. Então, ao invés de gastar 10x, ele vai gastar 1x, né? Gastar um décimo daquilo e vai conseguir lançar pelo menos uma música para começar como artista, para apresentar algum projeto. Então, eu vejo que o digital, né, a gente saindo do CD físico, que praticamente ninguém usa mais, né, indo para o digital, acho que são muitos benefícios, muitos. Facilidade de velocidade de você poder lançar música, não precisar ter que lançar um disco inteiro, você pode lançar uma música só. Por exemplo, eu acessei o Spotify hoje e um dos artistas que eu sigo, americano, lançou uma música chamada Jerusalém. Essa semana, acho que lançou, foi sexta passada. Então, com certeza, essa música foi lançada pelo que está acontecendo lá na região da Palestina e Israel. Tá. Acaba pegando as tendências do que acontece. E você consegue ter essa velocidade. Então, ele não lançou um disco que gastaria muito tempo para fazer. Ele entendeu o que estava acontecendo, talvez tinha alguma música ali que viesse a agregar e lançou. Então, assim, o digital tem essa vantagem de você conseguir ser mais dinâmico, né? Conseguir, quase em tempo real, conseguir apresentar coisas que fazem sentido para aquele momento ali, né? Então, enfim, bacana. O digital eu acho fantástico. É isso aí. Gente, estamos chegando ao final. Se deixar, a gente tem mais e mais. Falar de música, muita cara. Coisa, música, né? Aí já fica deixa para voltar outro. Né? Pois outro mas é porque, de fato, música é a história, né? A construção da música é muito interessante. Queria te agradecer mais uma vez, Ronan, pela sua presença aqui. E só deixa um recado final aí pra galera. Fala como que o pessoal pode conseguir te encontrar, quem quiser até mesmo te contratar, gravar, né? Você ser o produtor dessa galera, como que o pessoal... Cara, bem simples. Instagram todo mundo tem, então @ronanbarros.com. Se quiser ter mais informações, aí tem meu site, ronanbarros.com, www.ronanbarros.com. Aí tem muita informação lá. Tem contato também direto, né? Tanto pelo Instagram quanto pelo site. E, cara, o recado final para quem está ouvindo aqui e trabalha com música é tentar sempre aprender mais sobre música, não só a parte musical em si, mas quem é cristão especificamente, cara, buscar mais informação sobre Deus, sobre a Bíblia, entender melhor as coisas, porque o que você for fazer vai ter mais base, né? E, de preferência, ser o mais original, mais sincero possível através da música. Porque isso vai gerar muito mais identificação do que você querer seguir tendências. Fulano fez isso, eu vou fazer também. Vai que eu dou certo também. Não. Deus, o que dá certo é cada um ser único, né? Sim. Ser diferente do outro ali. Cada um tem uma essência diferente. Então, buscar essa essência e buscar ser pé no chão. Falar, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Qual que é o melhor caminho para seguir? Buscar informações, porque, de fato, do tempo do CD para o digital mudou muita coisa. Você fazer um CD era de uma forma, um caminho. Para você lançar no digital agora, tem outros caminhos também. Então, nunca esquecer de equilibrar isso, né? Essa parte técnica, humana. E, sendo cristão, você também não esquecer dessa base de fazer música a mais verdadeira possível para dar resultado, né? Não fazer música por música só. Sim. A gente tem um objetivo bem principal, né? Principal e mais amplo. Propósito maior. Exatamente. Mas é isso, cara. Música é legal demais. Top demais, gente. Fica aí o recado aí do produtor Ronan Barros. Mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer pela sua presença. Valeu, que honra tê-lo aqui com a gente. E é sobre isso, gente. Ficamos aqui com mais esse episódio aqui do Despluga Podcast e até a próxima. Fui!